A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vamos analisar aqui agora o culto de hoje, do dia 3 de julho de 2024. Quem entendeu o culto, pregou a palavra, é o Luiz Carlos, aquele de Viçosa. Né? E nós vamos analisar, ok? Bastante incongruência, fora a enrolação, a enceradeira que ele fez, dando volta, porque estão com receio de pregar aqui nos cultos online, ok? A profetada está estrangulada, graças a Deus, pelo menos no culto online aí, nós, com as críticas, conseguimos parar esse monte de pregação prometendo coisas mentirosas, ou seja, são menos vítimas Brasil afora, ok? E nós vamos analisar, mesmo assim, fala muita coisa sem nexo, né? E fora o CCBano, como é que o CCBano está recebendo essas pregações? E é o que nós vamos ver agora, ok? Bom, em primeiro lugar, nós vamos soltar esse áudio aqui, na leitura que ele fez em Marcos capítulo 2, o paralítico de Cafarnaum. Aí ele vai ler, aí no começo, quando ele começa a falar, ele já vai ter alguma coisa errada no mundo, né? Furacões, enchente, começa a falar essas coisas todas, né? Você vê que ele faz um discurso meio que político, né? Parece que é um discurso meio apoliticado, né? E tal, e aí depois ele solta ali as dele, que é o que a gente vai ver agora. Segue aí, vamos ver. Nessa comunhão aguardemos a palavra de Deus, irmãos. Deus seja louvado. Bom, aqui como sempre vocês vão ver, isso aqui é a maior vergonha que eu vejo na congregação, é quando eles falam que vão receber a suposta revelação. Eles vão ali para o canto, por quê? Porque essa cena aí, gente, ela testemunha contra a própria CCB, de que eles são despreparados, de que não tem nenhum tipo de preparação para pregar a palavra de Deus. Olha só a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. E de que forma que você vai? Mão vazia. Abanando a mão, vou abanando a mão, e o que me der na telha, eu digo que é Deus quem está revelando. Então vamos ver, né? Agora é o momento que eles vão ficar aguardando ali a suposta revelação. Olha lá, vai ali pro canto, fala com um, e aí, você tem a palavra? Não tem, irmão, não senti nada. E você tá sentindo alguma coisa? Uma dor de barriga aqui, mas já tá passando. E você? Também não. E vocês sabem também que esse oferecimento é puro formalismo. Eles não gostam que as pessoas subam à frente deles, né? Eu já vi casos de repreensão por alguém ter subido para pregar, ok? Então ele está aguardando ali, é ele que vai pregar, né? E sabe que o Luiz Carlos de Viçosa é todo cuidadoso, isso é arisco, né? Principalmente nesses cultos online. Se vocês pegarem gravações dele em culto por aí afora, que não seja online, é gritaria profetada a rodo. Eu tenho aqui alguns áudios, eu tô querendo já há um tempo já fazer análise dessas pregações dele, uma aberração, uma gritaria, promessa que Deus está entrando na tua vida por essa palavra e aquela coisa toda, né? E aí ele vai agora, né, fazer a leitura. A palavra de Deus. Pro CCBano, gente, Deus falou com ele ali agora, né? Luiz Carlos, vai ler Marcos capítulo 2, Cafarnaum, que eu tenho coisas para falar com o povo. Você pensa que é coisas para falar pelas escrituras? Não. É o que vai ser dito depois de ler a Bíblia. Depois, é o que vem depois, que é a palavra de Deus, né? Segue aí, vamos ver. O Senhor tem nos trazido o evangelho narrado por Marcos. Marcos, no capítulo 2. Esse aqui é o mais esperto, né, que tem na congregação, apesar que nós já pegamos aí um monte de, né, coisa que ele falou que não tem sentido, fora a hipocrisia, né, que é muita também. Só que esse aqui é o mais esperto, porque ele já leu alguma coisa da Bíblia, e ele fica dando as enceradas dele. Ele insera, ele tá falando de Jesus, ele vai falando de evangelho, mas no final solta a profetada, né? Insinua que a CCB é a obra de Deus, é a graça de Deus na terra. Mesma coisa dos outros, rapaz, sabe? Fica vendo aí. Esse trecho que eu separei, ele, né, daquele jeito pomposo, o problema é o pecado. O problema de onde? Da humanidade. É o pecado.
E a solução é Jesus. Jesus é a solução. Mas essa pregação tem um problema, irmão. Porque por ser CCBiano, ele até entende isso. O pecado é um problema, solução é Jesus. Mas na cabeça do CCBiano, esse problema já foi resolvido. Que ele creu, se batizou, saiu da água sem pecado. Acabou. Ele não peca mais. O CCBiano não acredita que ele tem pecado. Então esse negócio de ficar falando que o pecado é um problema da humanidade ainda, por CCBiano isso não existe mais, isso é passado. Eles não têm mais pecado, por isso não tem mais influência do pecado na vida deles, eles não pecam. Pecado por CCBiano, gente, é coito. É você, né, deitar com a mulher, você fazer as coisas, é furunfar. Furunfou é pecado. Aí não tem jeito. É pecado, talvez lá, né, tirar a vida de alguém, alguma coisa do tipo assim. O resto, meu querido, o resto é tudo falta, falha, fraqueza, todos os sinônimos desse. Fica vendo aqui, ó. O problema é o pecado. A solução é Jesus, mas o CCBiano não tem pecado, logo não tem mais nexo esse tipo de exortação. Fica vendo, olha aqui. Porque nós sofremos por causa do pecado. E só tem um antídoto, só tem um remédio único. É Jesus. É o sangue de Jesus. É a cruz de Jesus. É a morte de Jesus e a sua subsequente ressurreição. É nele que você encontra o fim das suas misérias. É nele que está o fim do seu gemido. A última lamentação sua termina em Jesus. E aí vocês sabem que isso por CCBiano é algo que ficou no passado, que o pecado dele foi lavado na água do batismo. Eu estou falando segundo a crença CCB, tá? Que é outro absurdo. O pecado dele ficou na água do batismo, ele saiu sem pecado e ele está até agora sem pecar. Entendeu? Porque pecado para ele é somente, você vai ver os cultos da CCB, o de hoje mesmo, não pede perdão pelos pecados. Eles não vão pedir o perdão pelos pecados. Isso é um absurdo na cabeça dele. É um absurdo, nós não pecamos mais, né? E agora, o que a gente vai ver aqui é um dos problemas sérios e graves da congregação cristã no Brasil. Jesus paga a sua dívida, irmão. O que você tem que analisar? Esse discurso de que Jesus paga a sua dívida, que ele vai te ajudar e aquelas coisas todas, você tem que analisar essa fala para o público que está sendo dito. Ou seja, o que ele está dizendo aqui agora, que Jesus paga a sua dívida, ele está falando isso dentro da CCB, do culto da congregação, que são materialistas. Esse povo, para eles, Deus é um Deus que faz coisas para eles. É Deus que realiza sonhos, desejos materiais, né? Que Deus compra carro para eles, casa. Deus te surpreende. Aquilo que eu nem esperava, irmão, Deus me surpreendeu, né? Como um presente, um pai que chega do serviço e dá um presente que surpreende a criança, que é um bem material, né? E eu vou mostrar isso para você. Eu trouxe um vídeo que eu peguei da rede social para mostrar para você. Fica vendo esse discurso do Viçosa, porque, gente, existe aqui uma linguagem subliminar. Para quem é de fora da CB, acredita que está falando que Jesus Cristo pagou a dívida com Deus sobre Adão. Na cabeça do CCBiano, Deus vai pagar a dívida que ele tem no banco. Que ele tem no banco, que ele está devendo para alguém, para algum irmão, que ele precisa pagar a casa dele que está com as prestações atrasadas. É para isso que serve Deus para ele. Quando o CCBiano fala Deus é bom, significa que esse Deus é bom, é um significado de que Deus faz coisas por nós. A gente vai até o culto e dá glória para ele. Glória, glória, aleluia, aleluia. Deus se agrada. E aí ele vem e cumpre os desejos do meu coração. É isso. Fica vendo. E depois eu vou mostrar um vídeo aqui, um trecho de 1 minuto e pouquinho, de um vídeo que eu peguei de CCBianos nas redes sociais, para você entender essa pregação aqui. Olha aí. Ele que pega as suas culpas e as minhas. Ele que paga nossas contas. Ele que paga as suas culpas, ele que paga as nossas contas. Presta atenção, gente. Ele olha que aí. você tem que absolutamente descansar. E saber de uma coisa, sem ele você está perdida, você está perdido, você não tem a mínima chance. Ou seja, sua vida vai pro braço, porque você não vai conseguir pagar dívida nem nada. É ele que paga as nossas contas. Você viu ele falando aí? Pois bem. Aí eu falei, peraí, eu vou dar uma caprichada nesse vídeo que eu vou fazer, deixa eu procurar na rede social. Tá facinho, você vai lá, gente.
tá fácil. Falar que nem o Marçola, tá fácil. Você vai lá e você vai achar como pensa o CCBiano. O CCBiano mostra os bens materiais que ele adquire e ele diz que aquele ali era o desejo do coração dele e que Deus foi lá e cumpriu o desejo. Deus foi lá e cumpriu o desejo deles, porque Deus nos surpreende. Deus, ele nos surpreende. Irmão, você não pode sonhar pouco, irmão. Não sonhe baixo, porque Deus é aquele que prepara as coisas, os seus sonhos. Quer ver? Fica vendo aqui, ó. Um vídeo gerado das redes sociais, CCBiano, dizendo que Deus deu carro, terreno, é para isso que serve Deus. Eles vão lá para glorificar, louvar e buscar palavras que vão prometer bênçãos materiais, avanço material na vida deles. Olha aqui, fica vendo. Amamos uma caminhonete fechada. Confesso pra vocês que nem nos melhores sonhos imaginamos isso. Mas o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata, preparou isso pra nós. Estamos muito felizes, radiantes e com o coração cheio de gratidão ao nosso Deus. Mas nunca imaginamos que um dia teríamos um carro desse. Às vezes a gente sonha muito baixo, mas os planos de Deus, eles são muito maiores e melhores do que os nossos. Compramos mais um terreno. Finalmente vamos construir a nossa casa dos sonhos. Glória a Deus por isso, gente. Que vista mais linda. Fomos privilegiados. E aí vai ser a nossa futura casa. Bom, agora deixa eu explicar pra vocês por que mais um terreno. Alguns meses atrás compramos outro terreno em outro lugar. Porém, nesse outro terreno ainda demora muito liberar pra construção. Quando nós compramos ele, estávamos cientes desse tempo. Porém, estava tudo bem, pois a gente achava que ia demorar anos pra gente ter condições de construir. Mas os planos de Deus não são como os nossos. Ele sempre surpreende a gente, então, né? Agora ele preparou condição de construir. Preparou mais um terreno, ficamos com dois. Se a gente não for usar outro terreno, é só vender. Pois muito em breve vamos começar a construir nossa casa nesse novo terreno, que por sinal é bem maior do que o outro. Tem uma topografia melhor. E, além de tudo, tem uma localização perfeita. Vai ser bem de frente pro posto de saúde. Se precisar de alguma coisa, estaremos bem perto de socorro. Agora me conta aqui, vocês já estão ansiosos pro diário de construção assim como eu? Nosso maior sonho sempre foi poder construir a nossa própria casa. Principalmente precisa de muita acessibilidade e muitas adaptações para ele. E pela graça de Deus, muito em breve esse sonho vai ser realizado. Pois tudo isso são bênçãos e promessas dele na nossa vida. Começa pelo final. Tudo isso são bênçãos e promessas de Deus na nossa vida. Ouvindo isso aonde? As profetadas dentro da congregação. Isso aqui é resultado do que eles acreditam das profetadas da CCB. Igual essa que o Luiz Carlos de Viçosa está pregando. Que Deus paga suas contas, irmão. Deus paga suas dívidas. Deus paga suas dívidas. Ele paga suas contas, irmão. Porque aí começa a pregar e já solta a pregação profetada e o povo lá esperando as bênçãos material. Isso aqui, ó, é enfiado na cabeça deles através de uma lavagem cerebral. O Marçola pregou no culto online da CTB que se sua vida material não vai para frente é porque você não tem Cristo. E ele ainda deu exemplos. Aqui as pessoas entravam, não tinha nem um bolso furado. Hoje tem casas, carros, filhos formados. Rapaz, de onde eles tiram isso? Aí eu notei algumas falas deles aqui, ó. Nem em nossos melhores sonhos imaginamos isso um dia. Olha só, eles não imaginavam. Isso aqui obviamente que é tudo fruto de trabalho. Eles estão trabalhando e obviamente estão tendo retorno o esforço que eles estão fazendo. Mas nosso Deus, olha aqui, mas nosso Deus que é dono do ouro e da prata, essa frase aqui é mais usada na CCB. Os carnais usam isso aqui praticamente o tempo todo. Irmão, Deus é o dono do ouro e da prata e ele vai entrar na sua vida e vai fazer uma obra. Vou transformar a sua vida, a sua casa, vou tirar... É isso aí, ó. Mas nosso Deus que é dono do ouro e da prata preparou isso para nós. Como se Deus estivesse lá no céu preocupado em fazer, meu Deus do céu, preciso dar uma caminhonete nova pro Zequinha. Ô Gabriel, dá uma olhada lá na situação dele lá. Ih, tá com dívida? Entendi. Vamos ganhar na cena? Não pode, né? Isso é pecado lá na CB? É. Não dá pra fazer ele ganhar na cena. Como que a gente vai fazer? Dá um jeito de abençoar esse garoto lá, rapaz. Eu quero que ele dê mais glória pra mim, que fica feliz. Bom, aí Gabriel desce aqui na terra, vem ajudar os coitados porque Deus precisa ouvir mais glória e aleluia no culto. Porque eles acham que Deus fica se alimentando desse glória e desse aleluia que eles dão ali sem a mínima noção ou ideia de quem é Deus. E aí depois seguiu dizendo aqui, ó. Às vezes sonhamos muito baixo, mas os planos de Deus é muito maior e melhores
do que o nosso. Olha só, para eles, isso é plano de Deus, que ele tenha um carro maior, melhor e mais um terreno. Isso aí é plano de Deus. Jesus morreu na cruz porque Deus tinha um plano de que um dia as pessoas iam procurá-lo e ele ia dobrar as bênçãos material na vida dessas pessoas. Iam dar carros maiores, iam dar mais casas, mais terrenos. Plano de Deus, gente. Ou seja, Deus já preparou esses planos para poder executar. E o plano de Deus vai ser maior do que eles pensam. Ou seja, você acha que Deus, a pessoa sonhou com uma S10, mas os planos de Deus é maior e Deus já veio logo com uma Toyota Hilux. Eu estou dando exemplo, né? Já vem logo com uma Toyotona maravilhosa, né? Porque os planos de Deus são maiores do que o nosso. E evangelho no lixo, nunca saiu. Está lá jogado, enterrado, está lá enterrado o evangelho. Aí segue dizendo, glória a Deus por isso. E aí solta, né? Esse é o glória que eles acham que Deus gosta. Glória a Deus por isso. Aí segue, ó. Mas os nossos planos, mas os planos de Deus não são como o nosso. Ele sempre surpreende a gente. Então, ela repetiu, que a narração que estava fazendo é de uma mulher. Ela repetiu uma frase usada nas pregações da CCB. Os planos do nosso Deus, irmão, não são como os nossos. Ele sempre surpreende o seu povo na terra. Tá vendo? Usei a frase dela para fazer a pregação. O que ela está repetindo são jargões que ela cansou de ouvir na CCB. Vai estar sempre falando. E o CCBano, ele se sente muito bem quando ouve isso. Tá? Apesar de ele já terem ouvido isso centenas de vezes, centenas de milhares de vezes, eles gostam de ouvir isso, porque isso alimenta o desejo deles de querer ter mais coisas e por isso servir a Deus mais. E aí, segue aqui dizendo, ele preparou condições de construir. Né? Ou seja, isso aqui, gente, não é apontando para o evangelho como Deus, ele é tudo que nós fazemos é para a glória e a graça de Deus. Não. Aqui é dizendo que Deus é um gênio da lâmpada que vai fazer tudo por vocês. Ele vai dar tudo o que vocês querem. Tão somente que vocês fiquem na CCB, não saia, não perca culto e dê glória. Quando você estiver lá dentro, dê glória. Tem gente que entra dando glória sem nem saber por quê. Ele está lá no portão, glória a Deus, irmão, glória a Deus, glória a Deus, irmão, glória a Deus. Ele senta lá e fica. Eu já congreguei em lugar que era insuportável de ficar naquele lugar. Do rapaz do lado, de tanta glória que ele dava que não deixava nós ouvir o culto. É glória automático. É um glória automático. Com todo respeito, comparando, né? Sabe aqueles cães latidores que não param de latir? Não cansa, sabe? Fala, rapaz, para com isso. Que é isso? Que exagero é esse? Né? É a mesma coisa. E isso tudo que vocês estão vendo aqui é resultado dessas pregações antropocêntrica da congregação cristã no Brasil. E aí você fica imaginando essas pessoas, igual a este casal, levantando para testemunhar. Você acha que eles vão falar que eles levaram o evangelho, que eles foram falar de Jesus e da morte de Jesus, chamar as pessoas ao arrependimento? Não. Eu agradeço a Deus, porque Deus me chamou nesta graça maravilhosa, né? E me prometeu a coroa da vida, que se eu for firme e fiel, ele me dará a coroa da vida eterna. Mais ou menos assim que eles falam. Irmão, eu me levanto para dar glória a Deus, graças a Deus, porque eu tinha um Fusca, Deus fez uma promessa na minha vida. Aí ele já começa a chorar, as pessoas choram também, né? Eu tinha um carrinho velho, mas eu não desanimei, irmão. E aquele carrinho eu coloquei para trabalhar na obra, eu carregava os irmãos para cá e para lá, e Deus prometeu para mim. E hoje, irmão, eu quero agradecer a Deus porque eu comprei uma Ranger, uma Ford Ranger 1992. Preparação de Deus, irmão. Preparação, vou pagar lá 300 parcelas, mas é preparação de Deus e eu quero glorificar a Deus por esta obra. E o povo, amém. Né? E isso tudo é fruto do que? Desse falso evangelho que na CCB, aliás, não tem. E tudo isso aqui, ó, se chama avareza, apego aos bens materiais. Isso aqui para eles não tem nada a ver com buscar a santificação. Eles não são, lá na CCB não tem essa pregação da santificação. Tem a santificação deles lá
é você se apertar mais no uso e costume. Por que lá não tem? Porque a santificação é quando você se afasta cada vez mais do pecado, dos seus pecados, aqueles pecados que está dentro do seu coração. Você se afasta, logo o CCBano não acredita que peca, por isso não tem como se afastar de algo que ele acha que não tem, né? Então, tá aí, para o CCBano, Deus é um gênio da lâmpada que veio para cumprir desejos e vontades CCBanas. Agora a gente vai voltar para a pregação, ok? Vamos ouvir aqui o Luiz Carlos de Viçosa. Vamos lá. Esses especialistas modernos que querem ensinar um caminho do céu, regado de festas, regado de festim, regado de pecados dissimulados, não o levarão ao céu, nem eles entrarão, são condutores cegos. Para entrar no céu tem que ter gemido, lágrima, mas pela busca da santidade. Bom, primeiro que ele falou, eu não sei que grupo que é esse que ele está falando, que tem gente aí que está falando que você vai entrar no céu indo para as festas. Eu nunca ouvi isso. Eu acredito que esse homem está tentando querer dizer que os reformados que falam uma vez salvo, salvo para sempre, ele está insinuando, provavelmente deve ser isso, que essas pessoas estão sendo ensinadas a ir para a bagunça. Se for isso, você é um baita do mentiroso, que eu desafio vocês buscar uma pregação de qualquer um desses pastores reformados dizendo que as pessoas podem ir para o pecado. Ah, você está salvo, pode ir para o pecado. Isso é mentira. Depois ele na sequência fala que para você entrar no céu você tem que gemer. Ou seja, ele está apontando para uma penitência. Isso aqui é heresia. Isso aqui não faz parte da salvação. Esses homens estão doidos com a gente aqui pregando que a salvação é mediante a fé. Ponto final. Que você não vai ser salvo por obras, porque isso aí quebra a coluna da CCB. Quebra as pernas do CCBano. Porque é o medo que eles, é a opressão que eles colocam sobre essas pessoas para não pecarem, que faz com que elas se tornem, como ele fala, gado preso lá dentro da CCB. O dia que ele entender que ele é salvo pela fé, ele também perde a dependência da CCB. Ou seja, eu não dependo mais da CCB. E com isso, ela vai à falência. Vocês estão entendendo porque isso não pode ser pregado na Congregação Cristã do Brasil? Salvação mediante a fé, mediante a graça. Cristo é o único suficiente Salvador? Você entende isso? Então, pois é, se as pessoas acreditarem nisso, eles deixam de ser vítimas da CCB, ok? Agora vamos aqui ao próximo ponto. É a parte que ele fala que os teus pecados estão perdoados. E ele fala de uma forma que dá a entender que são novos pecados. Tá? Estes teus últimos pecados, os teus novos pecados, alguma coisa assim que ele vai falar, né? Estão perdoados. Isso tem uma incongruência muito grande, porque você tem aí o ancião Marsola, no dia 20 de setembro de 2020, aliás, 5 de setembro de 2020, ele dizendo que Deus pode até te perdoar, meu querido, mas aqui você não configura mais. E então eles vêm com essas pregações de que Deus está te perdoando, que isso aqui tudo uma falsidade, porque se você for lá na frente depois e falar, irmão, eu sou um pecador de morte e eu vim buscar a palavra hoje e Deus falou que eu estou perdoado. Se está perdoado, irmão, está pago, você não deve mais nada. As pessoas têm que te receber como alguém que está absolvido. Agora você fala para ele, irmão, posso voltar a tocar meu instrumento? Posso chamar ele? Posso ter liberdade na igreja? Você está lascado. Isso não passa de pregação. Isso não passa de discurso. Porque não tem efeito prático. Esses homens que dizem que estão pregando o perdão é só discurso bonito da tribuna. Porque o efeito prático no dia a dia, você está excluído, querido, aqui da comunhão da igreja. Nós ouvimos aqui os anciões presidentes falando isso. Fica vendo, ó. Vamos ver. E eu vou ler um tópico de 1984. Se esse negócio de ficar pregando da tribuna que o pecador de morte está perdoado, você vai ver aqui que os anciões falaram. Fica vendo aqui a pregação. Quando os agentes da treva pensam que venceu, vem Jesus e perdoa, e tudo tem que mudar. O perdão você alcança hoje mais uma vez na pregação dessa palavra. Receba o perdão de Jesus. Você recebe o perdão mais uma vez na pregação dessa palavra. Então ele já está se colocando ali como o agente de Deus, né? Porque ele está pregando ali agora
que o meio do perdão é a pregação que ele está fazendo. Olha só, hein, gente, o camarada aí é bem chegado lá do Altíssimo. É através do que eu estou dizendo, você vai receber agora o perdão. Mais uma vez. E segue aí. Jesus mais uma vez te perdoa, vida nova. Sigamos avante, diz o Senhor. Eu sinto o Espírito. Prestou atenção? Jesus te perdoa mais uma vez. É o pecador de morte. Porque na CCB, pecado é só o pecado sexual. É óbvio que está falando aqui de alguém que ou fornicou, ou adulterou, ou prostituiu. É um desses elementos. Fica vendo, vamos ver. De Deus pulsar no meu coração. Alguém recebe um perdão hoje e recebe essa palavra e fala para você mesmo: eu não tenho dívida mais com as trevas. Jesus quitou minha dívida hoje outra vez. Vai, você que está ouvindo isso, vai. Procura lá a sua comum para você ver. Fala para ele que você está perdoado. Você vai ver a bucha que você vai levar, né? Você vai ver, acredita nessa pregação. Acredita mesmo nessa pregação. Procura agora uma CCB e vai lá falar: irmão, estava congregado no culto online, me ajoelhei lá diante da televisão, tudo mais, orei, pedi a Deus misericórdia, e ele falou que eu estou perdoado. Próximo domingo posso vir com o meu instrumento tocar? Fica vendo o que você vai ouvir. Agora eu vou abrir para vocês, eu vou ler aqui para vocês o tópico de 1984. Esse tópico foi os anciãos irritadíssimos, porque Brasil afora, em algum lugar, tinham pessoas que estavam pregando palavra e pregando perdão do pecado. Perdão do pecado sexual, perdão do pecado por adultério, sei lá, adultério, e os anciãos ficaram bravos com isso. Se alguém andou pregando isso em algum lugar, pode ir lá refazer e parar com isso. Porque eles não acreditam nesse perdão. Eles não acreditam. Eu desafio vocês recebendo que está nessa condição, que você está ouvindo essa pregação, procura a sua comum e fala: olha, irmão, o irmão sabe, eu sou um adúltero ou eu sou um fornicário, e eu vim aqui porque eu estava ouvindo o culto online e Deus me perdoou. Você vai ver. O Marcelo falou: você acha que nós vamos equiparar um irmão que está aqui 20 anos tocando o instrumentinho dele, fiel, com um camarada que chega aqui na minha frente e fala: irmão, Deus me perdoou. O Marcelo falou assim: Deus pode até te perdoar para lá. Aqui você não configura mais. Gente, isso para mim foi uma cusparada que ele deu, moralmente falando, na cara do coitado. Vamos lá. Tópico: Assembleia de 18 a 20 de abril de 1984. O assunto é, tópico 2, erros de doutrina. Pregar que adultério não é pecado de morte. Eles chamaram isso de erro de doutrina. Quem prega que o adultério não é pecado de morte. Fica vendo a fala. Quem pregou que adultério não é pecado de morte deve se retratar perante a Irmandade e desfazer o que disse. Se alguns pecaram e depois declaram que se sente perdoado, isto é entre eles e Deus. Ou seja, não é aqui entre nós não, meu querido. É entre você e Deus, para lá. Aqui não, igual que o Marcelo falou. Então, essas pregações, gente, elas são supérfluas. Isso aqui não vale nada na prática. No dia a dia, isso não vale absolutamente nada. Esses homens que inventam essas doutrinas malucas, como Luiz Carlos de Viçosa, também ancião, que tira a liberdade das pessoas e que criam esses tópicos, né, horrendos, depois vem na tribuna pagar uma de santo e bom moço, dizer que são os homens do amor e estão lá pregando: Deus te perdoa do teu pecado, irmão. Eu queria ver na hora que ele descesse dessa tribuna e chegasse o irmãozinho lá falando: irmão, eu forniquei, adulterei e eu me senti perdoado. Queria ver se o Luiz Carlos tem coragem de perdoá-lo e aceitá-lo na comunhão da igreja. Isso não passa de engodo, gente. Engodo, engano e falsidade, ok? Não se deixem levar por isso, que vocês vão levar uma bolada nas costas. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.